Olá amigos, aqui Samuel Vitorino partilhando experiências sobre estatística em Excel. Ora, neste vídeo eu quero demonstrar como é que se faz a análise de variabilidade em uma ou em várias amostras. Portanto, quero apresentar o guião de análise de variabilidade que permite fazer uma análise do comportamento de dados numa amostra ou em várias amostras, e isto permite fazer comparações e tirar conclusões, podendo fazer recomendações antes mesmo da aplicação de um teste estatístico. Ora, o guião da análise de variabilidade tem como base a teoria da distribuição normal de Gauss. Vou passar então à apresentação do guião e depois demonstrar a aplicação prática com base num exemplo. O guião tem uma sequência cronológica que começa com a introdução genérica sobre o assunto que estiver em análise, porque quem nos ouve ou quem nos vê precisa saber do que se trata. Depois de fazer a introdução genérica, deve-se passar imediatamente para a leitura dos resultados. Essa leitura dos resultados deve começar pela média aritmética e, com base no conhecimento que se tem sobre a variável, pode-se decidir já aqui se essa média é, entre aspas, boa ou má. Se a variável tem categorias pré-definidas, então já se saberá se a média tem um valor que se enquadra em que categoria e o que significa isto. Por exemplo, se tratar de uma portanto, a variável tensão arterial, por exemplo, se os valores da média estão na categoria hipertensão, então a pessoa vai fazer a leitura do resultado dizendo que o indivíduo é hipertenso. Depois de se fazer a leitura da média, vai-se então praticamente para a questão da variabilidade. Calcula-se o intervalo de variação, esse é o intervalo de variação de Gauss, que vai nos indicar o espaço ocupado pela maior parte dos dados. 68% dos dados encontram-se no intervalo que vai da média mais ou menos um desvio padrão. É esta a variação absoluta. Ora, a variação absoluta ela não é adequada para fazer a análise do comportamento da variável numa amostra, tampouco é útil para a comparação entre duas amostras. Quando se pretende, de facto, fazer a análise da variabilidade dentro de uma amostra ou quando se pretende fazer a comparação da variabilidade entre duas amostras, recorre-se ao coeficiente de variação. O coeficiente de variação que nos dá a variação relativa. Ora, o coeficiente de variação é expresso em percentagem e isto torna a sua interpretação fácil e, por isso, a comparabilidade é então possível. Como é que se interpreta o coeficiente de variação? Vamos lá, como é que se calcula o coeficiente de variação? Primeiro, o cálculo. O coeficiente de variação é igual a desvio padrão sobre a média. Portanto, dividir o desvio padrão pela média e multiplicar por 100%. A interpretação, se tivermos um coeficiente de variação de 0, quer dizer que não temos variação nenhuma na amostra. Quando a variação vai até 25%, significa que a variação é relativamente pequena. O que é que significa variação pequena? Uma variação pequena significa que há uma pequena diferença entre os valores da amostra e a média. Se nós temos o valor da média, temos a dispersão dos valores em torno da média, quer dizer que se o coeficiente de variação vai até 25%, quer dizer que a dispersão em torno da média é pequena.
De 26% até 50%, pode dizer-se que a variação é relativamente grande, para então considerarmos que se o coeficiente de variação é maior que 50%, a variação é então grande. E uma grande variação significa que temos aí uma grande dispersão dos valores em torno da média. Ora, com esta interpretação, com esta introdução do guião da análise de variabilidade, nós podemos passar então ao exemplo prático. Como é que se aplica então o guião da análise de variabilidade num exemplo concreto? Para isto eu preparei este exemplo. Suponhamos que estamos em presença do número de casos em tratamento por magistrado numa região judicial. Portanto, cada um desses números indica o número de casos que um magistrado está a tratar. Estamos numa amostra com um total de 343 casos. Para fazermos a análise de variabilidade, como vimos, nós precisamos de dois valores fundamentais. Um é a média e o outro o desvio padrão. Então, temos que calcular a média e o desvio padrão. Em média, quantos casos a cada magistrado está a tratar. Colocamos o cursor, função, média, já lá está. Ok, quais são os dados? São estes, os dados brutos. Enter. 5.72 significa que cada magistrado está a tratar, em média, 5.72 casos. Podemos arredondar para 6, já que o número de casos por magistrado é uma variável quantitativa discreta, ela expressa-se em valores absolutos. Então podemos arredondar para 6. Vou escrever aqui 6. O desvio padrão, função, desvio padrão, já ali está, dizer ok, selecionar os dados, enter, variação de 2.65, se arredondarmos vamos para 3. Então, o intervalo de variação, como é que seria? Média mais menos desvio padrão. Intervalo de variação, vamos escrever intervalo de variação, portanto, vamos recordar o intervalo de variação de 68% dos dados. Então, 6 menos 3, vamos colocar aqui 3, 6 mais 3, 9, não é? Porque o intervalo de variação é média mais menos desvio padrão. Portanto, 3 a 9. De 3 a 9 significa, a interpretação do intervalo de variação significa que os nossos magistrados estão a tratar casos num intervalo que vai de 3 a 9 por magistrado. O coeficiente de variação CV em percentagem, vamos dividir 3 por 6. Fórmula, se clicarmos em vamos clicar 3, desvio padrão 3 a dividir por 6, vai dar 0.5, não é? 0.5 em percentagem 50%. Quer dizer que o coeficiente de variação aqui é de 50%. Se voltarmos para o nosso guião, vamos encontrar aqui 50%. Variação relativamente grande. O que é que isto significa? Que nesta amostra
que trata do número de casos por magistrado, nós temos uma variação absoluta de 3 a 9 e uma variação relativa de 50%. Ora, 50% indica uma variação relativamente grande. Isto quer dizer que há uma dispersão relativamente grande entre os magistrados quanto ao número de casos que eles tratam. Significa que há magistrados que tratam um número de casos pequeno, há magistrados que tratam um número de casos mais elevado, de 3 a 9. Ok, caros amigos, foi então esta a introdução rápida à análise de variabilidade. Se pretenderem ter acesso ao guião da análise de variabilidade, podem entrar no site, aqui no site, ou então também podem enviar um e-mail para mim e eu com muito gosto farei então o envio do material. E não se esqueçam de fazer uma leitura de revisão sobre a teoria da distribuição normal de Gauss. Podem entrar também no canal do YouTube Samuel Vitorino para mais dicas e outras aulas que virão. Muito obrigado, aguardo vossos comentários. Estamos juntos!